Olá, tudo bem? Hoje a gente vai ver um jeito de enganar o cérebro de quem tem zumbido. Enganar, Tani, quem me conhece sabe que eu detesto essa palavra, mas ela vai servir para eu mostrar o ponto que eu quero, para você ter clareza sobre algo que você pode fazer sozinho ou sozinha em casa, lógico, em paralelo com o tratamento que seu profissional de saúde está te orientando. Tá? Mas sempre é muito bom a gente saber que também pode fazer algo que depende só da gente. E é aí que eu vou te mostrar hoje como se, entre aspas, se engana o cérebro. Só que antes, a gente vai responder umas perguntas lá da caixinha que eu tenho deixado para vocês. Já fiz uma garibada ali sobre as melhores perguntas, porque dúvida de um é dúvida de muitos. E a gente começa assim hoje, enquanto as pessoas vão chegando, enquanto quem tá chegando já tá me ouvindo, vai mandando ali a setinha para convidar outras pessoas. E assim, ó, mais gente vem para ouvir como é que a gente pode enganar o cérebro de quem tem zumbido. Vamos lá? Bem-vindos, queridos todos. Olha, já tô vendo aqui várias estrelas aqui. Que delícia. Davi, Jamedeiros, Advogado. Ai, que bacana, que delícia. Iraci, vamos lá. E as minhas mentoradas queridas, que delícia. Oi, Flávia, tudo bem? Scoldini, Ana Vanise, Luiz Lully, Ed Tomé, vamos lá, venham e chamem mais gente. Hoje tem muita coisa pra gente passar pra vocês. Adriana Quadrado, Pirizana, Marina, beijo pra você, querida. Lili73, vamos que vamos. Jô Petrilli, Laitano, Aline, fofa, essas mentoradas lindas de morrer, lindas. Gente, vocês não sabem, daqui a pouco vai ter uma geração de profissionais sabendo fazer as melhores acufenometrias aí pelo Brasil. Vai ser show de bola. Freitas Biscalha, tudo bem, querida? Julie Souza, vamos que vamos. Mais gente entrando aqui, ó. Cibele Alvim, tá sumida, hein, moça? Luciene Freitas, a Adriana, tá sumida também. Ai, meu Deus. Mari Gasparim, tudo bem, querida? Enisete, Schmidt, Dalcoleto, Flávia, blá, blá, blá. Quem mais? Ricardo Furtado, quanto tempo também. Hoje tem um povo voltando, hein? O que deu em vocês que vocês estão voltando? Espero que tenha sido um ótimo motivo. Quem mais? Tá aqui. Sandro Roberto, tudo bem, querido? Elizabeth Gouveia, outra estrela aí sumida. Maria Neuza, a gente sabe que quando as pessoas somem, né, num domingo principalmente, eu tenho mais coisa pra fazer, ou, como eu já soube de vários, às vezes o zumbido tá numa fase ótima, né? E isso é muito, muito, muito bom, tá? Eu fico tranquila com isso. Fone Silene, olha a outra querida aí, muito linda. Luiz Alfredo, Carol Contente, quem mais? Kitibe, Karina, tudo bem, queridona? Maria Inês, Clauman, quem mais? Doutora Cris Zacarias, bem-vinda, querida. Márcia Pina, Souza Cris, ó, outra sumida. Cida Gregoriano Santos, Rosane Alvim, Fernando Basílio, Carol Scoldini, Val Souza, Sônia Bittencourt. Vamos que vamos. Cheguem todos. Olha aí, ó. Viviana Ferreira, Estrela também. Bem-vindas. Ó, já entrou bastante gente e eu quero mais botar todo mundo na sintonia aqui, ó. Então, recebam abraços aqui, todo mundo que tá vindo, mesmo que eu não sinta, não comente mais o nome. Vamos lá. Primeira pergunta que eu vou trazer, que tem super a ver com a aula que a gente deu no outro fim de semana ali num congresso de otorrino, né? Zumbido aumentado pós-Covid-19. Coincidência ou existe fundamento? Pergunta maravilhosa. Existe muito fundamento. E essa foi a base de uma mesa redonda né? Sobre isso. Então, zumbido, Covid e vacinas, né? Coisas que muita gente, muitos profissionais de saúde ainda precisam, né, ter uma base sobre isso para passar para os pacientes. Então, Covid, doença inflamatória. Por que um negócio que era ali da árvore respiratória, né, uma tosse, uma dor de garganta, uma pneumonia, por que espalhou do cabelo até a unha do pé? Porque o coronavírus, os pesquisadores viram que ele consegue fazer uma façanha, que é inflamar vasos sanguíneos.
Quanto menor o vaso sanguíneo, microcirculação, mais inflamado ele fica. Então, o que isso tem a ver com o zumbido? Vasos sanguíneos. O ouvido tem quantos mesmo? Que eu já falei umas 20 vezes para você. Tem um vaso sanguíneo. E quando este bendito acaba sendo inflamado, é lógico que a função do ouvido vai ser comprometida. Além do mais, a Covid, o coronavírus, adora um nervinho. Tanto é que a perda de olfato e a perda de paladar ficaram famosas. E adivinha onde que ele pode parar também? No nervo do ouvido. E sem falar que ele tem mais outra dinâmica de atuação, que essa é embaixo do pano. É o quê? Bota abaixo todos os nossos estoques de vitaminas e minerais e adivinha, a gente não é treinado para ver vitaminas e minerais num paciente, muito menos na crise aguda no hospital, né? Enfim, não é treinado. Então a gente pode sim ter três mecanismos, três fundamentos importantes para a gente entender que Covid pode sim atacar o ouvido, pelo vaso sanguíneo, pelo nervo auditivo, pela bagunça em vitaminas e minerais. Como é que trata isso? Se você achar se o profissional achar que o caminho foi pelo vaso sanguíneo, o ideal é a gente dar um vasodilatador, um medicamento para melhorar essa circulação. Se o caminho foi pelo nervo auditivo, que é mais difícil, compromete mais ainda a audição e o entendimento, a pessoa precisa super desinflamar. Aliás, pelo vaso sanguíneo também, ela precisa desinflamar. E desinflamar não é mandar o vírus embora, porque às vezes ele já foi. Só que aquela inflamação nos vasos sanguíneos continua mesmo sem ele. Isso chama como? Inflamação crônica, porque dura mais tempo, estéril, porque o bicho já foi embora, só que os efeitos colaterais dele continuam aí. Então, no ouvido a gente está falando, quem não ouviu falar que Covid dá falta de memória? Porque os vasos sanguíneos no cérebro são múltiplos. Imagina eles inflamados ou carregando inflamação, uma neuroinflamação. Perda de memória é muito comum. Gente, eu não peguei Covid até agora. Ou se peguei, foi assintomático, porque às vezes que eu tive sintoma, tudo negativo. Eu não quero pegar, mesmo que possa ser uma gripezinha, um negócio, né, bem leve, eu não quero pegar, porque mesmo com pouco sintoma na fase aguda, a inflamação crônica estéril pode acontecer para qualquer pessoa, tá? Então fiquem todos atentos, eu adorei essa pergunta e agradeço a quem fez. Vamos lá, mais uma aqui. Taxa de glicemia baixa aumenta o zumbido? Sim, a glicemia é importante, a glicose é importante para mandar energia para todos os tecidos funcionarem. Só que ela baixa pode dar problema e ela alta também pode dar problema. Ou seja, glicose é um baita de um exemplo que tudo no corpo tem o seu equilíbrio. Nem baixa em jejum, nem alta em jejum. Quem mais? Vamos lá, que tinha umas perguntas maravilhosas. Aqui. Eu gostaria de saber por que a atividade física aeróbica provoca aumento da percepção do zumbido. Levanta a mão aí pra mim, quem piora do zumbido quando faz alguma atividade física. Vamos pensar na aeróbica, que foi o detalhe aí da pergunta do colega. E vamos pensar na musculação também, na anaeróbica. Levanta a mão aí pra mim, quem percebe que piora com a atividade física. Enquanto isso, eu vou respondendo. A ideia é que a atividade física não piora o zumbido da enorme maioria das pessoas. Enorme. Então, para uma minoria que ela pode, de fato, piorar, a ideia é que a gente veja aonde está o rolo. Então, já tem umas pessoas levantando a mão aqui, vamos ver. Por enquanto, 4 pessoas. Enfim, a ideia é que poderia estar num aumento de fluxo, né? Batimento cardíaco, aumento de fluxo da circulação e algum comprometimento do ouvido? Poderia, tá? Principalmente para quem tem alterações vasculares. Mas o que a gente viu? Como isso, quando acontece, não é exclusividade da atividade aeróbica.
tá? Isso pode ser na musculação também, isso pode ser no yoga, isso pode ser em outras práticas. A ideia é que a gente pense hoje se a pessoa não está num ambiente barulhento enquanto está fazendo atividade física, né, como academia ou com fone de ouvido alto, tá? E que ela pense se ela não está usando musculaturas desnecessárias para aquela atividade que ela quer fazer. Tá? Então, por exemplo, se for uma caminhada, uma corrida, será que a pessoa não está travando os dentes? Será que ela não está contraindo aqui o trapézio, esternocleido, aqui o pescoço? Será que ela não está contraindo? Ou seja, tá lá usando as pernas e aqui deveria estar relaxado, aqui deveria estar relaxado. Ou tá na academia puxando ferro, né? Ou levantando o braço e tá lá levantando tudo que não precisa, ou também fazendo um bíceps aqui e apertando os dentes. Então, pensar na atividade circulatória, pensar na contratura muscular, pensar no ruído aumentado, tá? Então, essas são as explicações que me vêm à mente. Porém, lembrem, é uma minoria de todo mundo que tem zumbido que piora com a atividade física. Então, a gente sempre recomenda atividade física e se você piora, dá uma olhada na circulação, mas acima de tudo, vê se você não tem um personal, alguém que possa te orientar a criar uma consciência corporal onde você deixe de contrair musculaturas desnecessárias, tá bom? Quem mais? Vamos lá, ó, desde que eu dei uma geral aqui já tem bem mais perguntas. Vamos lá. O que já foi. O tratamento do zumbido pós-Covid aqui também já falei na outra pergunta. Aqui, vamos lá, uma interessante, não é exatamente uma pergunta. Doutora, sugiro uma live sobre as pesquisas em andamento no mundo. Isso é assunto pro resto da minha vida, porque o que não falta, acreditem, o que não falta é pesquisa de zumbido nova, graças a Deus. Mas eu agradeço pela questão, eu vou considerar isso. Quem mais? Vamos lá. De que forma anti-inflamatórios e analgésicos podem ser substituídos, pois provocam zumbido? Excelente pergunta. A lista de remédios que causa zumbido ou pioram o zumbido que já existia mais baixo, que são os ototóxicos, remédios tóxicos para o ouvido. Só cresce, é irritante, só cresce, tá? Então, fora que existem pessoas que têm zumbido por determinados remédios e eles nem estão na lista dos ototóxicos. Então, eu vou falar por mim, né? Eu sempre acredito no paciente. Se ele me fala que ele começou a tomar 2 comprimidos de sei lá o que, eu vou considerar essa hipótese. Por outro lado, tem gente que está tomando remédio há 6 meses e daí depois dos 6 meses começa a perceber uma piora do zumbido. Esses são os casos que eu fico numa dúvida eterna. Será que tem a ver? O remédio já teve tanto tempo para fazer um efeito colateral, vai fazer depois só de 6 meses? Ou é outra causa de zumbido que está na jogada? Então, sempre cuidado com isso, tá? Agora, foco na pergunta, né? De que forma anti-inflamatórios e analgésicos podem ser substituídos? Muito interessante, porque se você pegar do ponto de vista farmacêutico mesmo, em geral, muitos dos analgésicos não têm o efeito colateral no zumbido, os anti-inflamatórios sim. Então, a dipirona, o paracetamol, em geral, são remédios seguros, tá? Para o ouvido. Agora, se você não quer nem usar remédio, dependendo da dor que você tem, é possível você melhorar com acupuntura, por exemplo, é um método excelente para dor. Mas tudo vai depender do que está acontecendo, tá? Então, não dá para eu te dar uma resposta que seja assim, ó, é uma substituição para tudo sempre. Vai depender caso a caso, tá bom? E acho que das que eu tinha separado aqui, acho que já... tem mais uma que eu deixei aqui, ó. Que é, doutora, por que o zumbido muda de um ouvido para o outro? No direito é constante e no esquerdo quando deito.
Zumbido não muda de um ouvido para o outro, ele não costuma passar, tá? O que acontece é que cada um pode ter uma vida própria. Como você está dizendo, você tem à direita, você tem um todo santo dia. Então ele tem uma causa X. O esquerdo é intermitente. Ele vai, vem, vai, vem, vai, vem. Ou ele, acredite, para quem só percebe o zumbido quando deita, né? Às vezes ele pode ser constante baixinho, então você tem um mais alto, um bem baixinho, e daí você não percebe o mais baixinho por causa do mais alto, e no silêncio da noite a sua percepção pode estar refinada, e daí você percebe que realmente existem dois. Então tem as duas possibilidades, o esquerdo vai e volta, tá? Ou ele é baixinho constante, ele aparece quando tem uma situação propícia para isso. Não passa de um para o outro, tá? Mas esporadicamente as pessoas podem ter zumbidos com causas diferentes. Um ser sequela de algo do passado e outro ser influenciado por algo do presente, tipo mastigação mais sobrecarregada desse lado, uma dor no pescoço, alguma alteração gastrointestinal, alimentar, emocional, etc. Tá? Então isso é possível. Aí a questão é, como sempre, investigar. Quem tá me dando boa tarde aí, boa tarde a todos, quem chegou agora, etc. Vamos que vamos. Então eu vou responder um pouquinho aqui de perguntas de vocês agora, porque mais tarde, um pouquinho mais pro fim da live, eu quero dar um presente para vocês, que é o que eu falei lá na introdução. Como é que a gente engana o cérebro? Então deixa eu responder um pouquinho aqui e vamos juntos para o nosso presente. Por que tem zumbidos que aumentam e diminuem? Porque eles estão influenciados por alguma coisa do seu dia a dia. Quais são as coisas do dia a dia com poder, com potencial para influenciar o zumbido? Quer dizer, pega ele da linha de base, joga lá para cima, tá? O que a gente come, toda santa live a gente acaba falando um pouquinho disso. Principalmente o que a gente come e o que a gente bebe, vamos dizer assim, o que a gente convida para entrar em nós, goela abaixo, tá? Então, na linha das bebidas, pode ser leite, pode ser café, pode ser bebida alcoólica. Na linha das comidas, pode ser doce, pode ser farináceos, né? Pães, massas, bolo, bolacha, biscoito, etc., podem ser aí os laticínios, né? Sejam o leite que eu falei, ou os derivados, o queijo, o iogurte, etc, tá? Então, essa é uma possibilidade. A outra é ruído. Estou num lugar barulhento, seja academia lá, a música alta da academia que eu já citei para outra resposta. Tô numa festa, num aniversário, num casamento, tô numa balada, etc. Pode haver piora temporária do zumbido. A outra coisa é, tô toda contraída, tô toda, aqui ó, nem abro a boca, de tanto que eu tô apertando o dente, né? Tô nervosa, apertando o dente. Isso é super comum. Tô toda dolorida aqui, ó, contraída também, por quê? Nossa, carreguei muito peso ontem, ou então aqui é a minha válvula de escape do estresse. A mente ferve, isso daqui contrai, tá? São possibilidades. Às vezes a gente vê pessoas que conversam no celular, então põe o celular aqui direto na orelha, que a gente sempre fala, tira, tira, tira. Separa a orelha do celular, separa, se for possível, separa. Então o celular pode piorar o zumbido temporariamente, não pelo volume da voz de quem tá falando, e sim pela troca de radiação, a radiofrequência, a troca de onda eletromagnética que ela faz com a antena e ó, vai não só orelha dentro, como parede do crânio adentro, né? Só tem bastante pesquisa. Então, os ouvidos que são eletrosensíveis, sensíveis a ondas eletromagnéticas, são aqueles com tendência de esquentar. O meu né? Então, ó, celular pra mim nem me liga, tá? Manda mensagem que, ó, eu não sou de falar com ele aqui, tá? Os ouvidos que são eletrossensíveis podem piorar do zumbido temporariamente, tá?
E eu falei, passou aí, né? Mas o tal do estresse, sabe aquele negócio que falam por aí? O estresse que ninguém vê, ninguém mede, ninguém pega nele? Gente do céu, como isso faz diferença de volume no zumbido das pessoas. Então, de fato, tem muita coisa aí, tá? Que pode piorar o zumbido. E fora as coisas que a gente não vê porque elas estão escondidinhas nos exames de sangue, né? Hormônios, alterações de hormônios. E aqui não entra só hormônios masculinos e femininos, né? Testosterona, estrógeno, progesterona. E entra também, ó, tireoide, vitamina D, que é hormônio importante para o ouvido, para o cérebro, para o intestino. Cortisol, hormônio da suprarrenal. Então, isso tudo tá escondidinho. Pode fazer um zumbido aumentar, fazer uma onda, né? Altos e baixos, só com exame de sangue para a gente ter mais noção. Quem mais? Vamos que vamos. Deixa eu ver aqui. A médica me sugeriu que fosse peso, emagreci um pouco, mudei a alimentação. Tá horrível o zumbido, não sei o que fazer. Então, a gente sempre pensa na investigação completa, né? Aqui, às vezes, só com esses detalhes que vocês passam, não dá pra gente raciocinar mais profundamente. Então, mas o que eu te falaria? Tentou uma abordagem que foi o plano A da médica, não deu certo, plano B existe pra isso, né? Então, a gente tem que ir atrás. Pressão do ouvido desregulada pode causar ou piorar o zumbido. Pressão do ouvido desregulada é uma pressão do líquido do ouvido, da endolinfa. A gente chama isso de doença ou síndrome de Meniere, tá? Claro, pode causar ou pode piorar um zumbido. E desse jeitão sobe e desce também, tá? Quais as carências de vitaminas e minerais estão relacionadas com o aparecimento do zumbido? Celise D'Amico, o que eu investigo, tá? De vitaminas A, B12, C, D. De minerais, zinco e magnésio, tá? Eu investigo isso. Existem mais pesquisas aí tendendo a mostrar uma importância de selênio ali para vaso sanguíneo, para ouvido, etc. Mas o que eu investigo e trato são essas, tá bom? Existe um fator genético, tô tratando com... eu tô tratando com você e a minha mãe comentou que também está com zumbido. Sim, existe um fator genético, tá? A gente tava, até algum tempo atrás, a gente achava que o fator genético era o da perda auditiva. Porque, ó, tem muita pesquisa mostrando que perda auditiva tem comprovadamente um fator genético. E zumbido costuma ser causado por perda auditiva, tá? Então, na minha cabecinha aqui, sim, poderia ter um fator genético, não pelo gene do zumbido, mas pelo gene da perda auditiva. Só que agora uma pesquisa mais recente aí da pandemia me fez mudar de ideia, né? Então, avaliando pessoas com zumbido sem perda de audição e achando uma possibilidade, né? Uma justificativa genética. Então, às vezes a gente vê as pessoas tendo zumbido na família por uma questão relacionada à hereditariedade, mas a gente já viu também vários casos de zumbidos metabólicos espalhados na família porque todo mundo foi ensinado a comer de uma determinada maneira. Ou então as pessoas que têm tradições da Itália, da China, do Japão, que são focados em carboidratos, eles podem ter zumbido por uma questão, todo mundo faz o mesmo erro. Assim como a gente já viu pessoas com zumbido de uma linhagem de trabalhadores expostos a barulho, ou seja, a profissão é a mesma, seja cantor, seja metalúrgico, enfim, né? Engenheiro de obras, etc, tá? Enfim, o meu filho foi, mais uma aqui, depois a gente vai lá pro cérebro. O meu filho foi diagnosticado com síndrome tônica do tensor do tímpano. Ainda não encontramos o tratamento adequado. E tá bem pior, qualquer barulhinho piora. Estamos com psiquiatra, psicólogo, otorrino. Lurdinha, socorro! Tratar o tensor do tímpano tônico não é das coisas mais difíceis, tá? Em geral, precisa de um otorrino, a medicação pode melhorar.
super precisa de um fisioterapeuta, super, porque contratura tônica de um musculico de nada nunca vem sozinha. Ele contrai tonicamente, em geral, quando a musculatura grande já tá ali, ó, daquele jeito. Sabe quando eu falei que não consigo nem abrir a boca de tão contraído que é? Então, a ideia é que um fisioterapeuta tem um baita de um papel no zumbido do tensor do tímpano, tá? Dentistas podem ser muito importantes dependendo do que pode estar errado na oclusão do seu filho, tá? E como... Não sei que idade ele tem, né? Mas tô pensando aqui em crianças e adolescentes, como muitas vezes essa questão de crescimento, né, de crianças e adolescentes, a gente vê que vai entortando a coluna cervical, dentro da fase do crescimento, ele vai ficando com uma lordose, com uma cifose, com alguma alteração da oclusão, e às vezes o músculo tensor do tímpano é o último a entrar na dança. Tá? Então, isso é importante para vocês entenderem, tá? Então, se você tem o diagnóstico, vai atrás de otorrinos e físios focados aí. Pode ser que ele tenha outras questões para estar no psiquiatra, tá? Mas, em geral, prazo, tensor do tímpano, né? Eu não pensaria. Eu adoro quando vem um paciente que tem tensor do tímpano na minha mão, porque, gente, ufa, é que nem aliviar. Olha, dentro do mar de zumbidos graves, tem esse daí que costuma ser um pouco mais tranquilo, tá bom? É isso, gente. Vamos lá falar um pouquinho da enganação do cérebro. Como eu falei lá no comecinho, caso vocês não tenham entrado ali na hora, eu detesto essa palavra enganação do cérebro, né? Mas eu botei de propósito porque alguns pacientes me falam isso. Ai, doutora, não dá para enganar o cérebro para ele não perceber zumbido, né? E aí a gente vai ver. Eu lembrei de uma pessoa hoje de manhã, me inspirei nela e peguei este tema aí para vocês. Deixa eu falar uma coisa. Vocês querem saber como enganar o cérebro? Ou eu tô aqui e vou falar bobagem pra vocês? Me conta. Vocês querem saber como enganar o cérebro? O zumbido pode começar bem baixinho durante a madrugada, tipo um gemido. O zumbido pode tudo. Se a sua pergunta começar, o zumbido pode, a resposta é sim. Eu não preciso nem ver o que vem depois, tá? Porque tudo pode. Tem o mais provável e o menos provável. Zumbido pós-Covid sem perda auditiva pode melhorar? Com perda auditiva ou sem perda auditiva, tá? Graças a Deus pode melhorar. Que bom que vocês querem, né? Sim, 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 eu quero, sim, queremos, sim, sim. Que delícia! Quero todos os ouvidos ligados em mim, né? Todos os ouvidos ligados em mim. Vamos lá. Deixa eu botar aqui, deixa eu procurar aqui onde eu coloquei aqui, organizado para vocês. Esse cérebro, gente, 8ª maravilha do mundo. Eu amo cérebro. E, aliás, a gente só conseguiu entender melhor sobre zumbido quando a gente saiu do ouvido e caminhou em direção ao cérebro, né? Porque o cérebro faz parte do zumbido, ele faz parte. Ouvido e cérebro são melhores amigos, eles fofocam sobre tudo, né? É importante que a gente entenda um pouquinho o jeito cérebro de ser. Bom, vamos lá. Enganar, entre aspas, porque a melhor palavra porque eu vou contar aqui é a gente treinar o cérebro. Quem nunca viu alguém com óculos de realidade virtual tá lá vendo um negócio que só a pessoa sabe como é e você tá de fora observando as pessoas com óculos de realidade virtual? Aí, quando elas estão vendo uma cena que elas vão pra montanha-russa, e grita, mesmo sabendo que aquilo não é de verdade. E se não for um negócio de susto? Se for um negócio que a pessoa fica lá, botando a mão... você sabe que não tem lá, mas o seu cérebro tá reagindo igualzinho a como se tivesse. Então, o que isso mostra pra gente? Que estímulo fake pode induzir no cérebro a mesmíssima
situação, a mesmíssima reação do que estímulo verdadeiro, estímulo real. Estímulo verdadeiro que eu tô falando é o estímulo que realmente tá acontecendo, tá? Então, eu peguei a realidade virtual porque todo mundo conhece isso, tá? E agora a gente vai transpor essa ideia de que o cérebro reage igual pro que você vê de verdade, o que você vê no óculos, sabendo que é imaginação, a gente vai transpor isso pro ouvido através de duas pesquisas, tá? Uma, eu já contei para vocês aqui, que é com ressonância magnética funcional, um exame que vê o cérebro em atividade. É diferente da ressonância magnética comum, que vê o cérebro paradinho, vê a anatomia do cérebro, tá? Então, ressonância magnética funcional, você dá um estímulo e você vai ver o que mexe ali, o que ativa no seu cérebro. É muito legal. Então, existe um artigo que mostrou que pessoas que têm zumbido tipo apito, quem é que tem zumbido tipo apito aí? Me fala, porque é um tipo super comum, tá? Então, zumbido tipo apito tá lá dentro da pessoa, ativam áreas cerebrais idênticas daquelas pessoas sem zumbido que escutam um som de apito real colocado dentro do aparelho da ressonância funcional, tá? Então, eu ouvir um apito verdadeiro ativa as mesmíssimas coisas de eu ouvir um zumbido tipo apito. Essa é mais uma evidência de que o cérebro não sabe diferenciar o que é real no sentido de que vem de fora para dentro daquilo que tá lá dentro. Ele vai reagir ao som e à emoção. Tanto faz a origem. No óculos da realidade virtual, ele vai reagir à visão e à emoção. Tanto faz da onde vem o estímulo, tá? Tá dando para entender? Cérebro, essa oitava maravilha do mundo, não consegue diferenciar, tá? E aí, a gente vai chegar em dois pontos que eu quero. Tem uma ex-aluna minha, Silvia Batesati, fez uma tese de doutorado em 2008. Eu fui orientadora junto com um cara que é massa, assim, é show. Dr. Edson Edson Amaro, que é super conhecido ali no mundo da ressonância magnética funcional. Então, a gente colocou dentro do aparelho pessoas com zumbido e audição normal, então não tinha perda de audição, era só o zumbido, e pessoas sem zumbido, então todo mundo com audição normal, então metade com zumbido, metade sem zumbido. Aí o que a gente fez? Deu para elas ouvirem alguns sons curtos, comprovadamente negativos e irritantes para todo mundo. Um deles era choro de criança, o outro deles era sirene de ambulância. Então, dois sons que são unanimemente negativos e irritantes. E o que a gente viu nas pesquisas? Que quem tem zumbido e quem não tem zumbido reage ativando no cérebro as mesmíssimas áreas, de novo, auditivas e emocionais. Só que quem já tinha zumbido antes, mesmo no silêncio, mesmo sem ouvir aqueles sons, também já tinha áreas auditivas e áreas cerebrais das emoções ativadas. Ou seja, mais uma evidência de que para o cérebro tanto faz se o estímulo é real e vem de fora ou se o estímulo está dentro da gente. Então eu mostrei para vocês com questões visuais e auditivas que o cérebro se engana, tá? Se engana na não diferenciação. Aí, aonde que a gente vem com a transformação? Se fica claro para vocês que o cérebro pode reagir igualmente mal perante um estímulo negativo,
Pela lógica, ele pode reagir igualmente bem quando você coloca um estímulo positivo. Tá fazendo sentido por enquanto? Que bacana que a gente chegou em 140 pessoas, hein? Tá fazendo sentido? Eu quero que vocês entendam a questão. Não só que eu fale faz isso ou faz aquilo, tá? Então vamos lá. Que bom. Sim, né? Que bom. Então, se ele age de um jeito enganável pro lado ruim, ele pode ser enganável pro lado bom. Lembra que o termo que eu mais gosto é treinável. Eu detesto enganação. Detesto. Tá bom? Então vamos lá. Como é que a gente poderia fazer para criar um estímulo positivo para enganar o cérebro? Gente, vê se acontece com vocês. Vários pacientes meus, mesmo super incomodados, me falam assim: doutora, quando eu recebo uma notícia boa, o zumbido some, ou eu nem percebo. Se eu viajo de férias, ele some, ou eu nem percebo, né? Se eu tô feliz, namorando, ele some, ou eu nem percebo. Ou seja, pessoas com zumbido crônico, antigo, daqueles lineares, podem ter uma queda de volume ou uma zerada de zumbido quando elas estão num momento de um estímulo muito bom, muito prazeroso, de muita felicidade, de muita gratidão, de qualquer coisa boa que inunda o nosso cérebro. Seja coisa visual, seja coisa auditiva, seja coisa só sentimental, tá? É muita gente que fala isso. Então, essa informação também vai embasar o que eu vou falar agora. Por quê? Se eu não tô com notícia boa hoje, se eu não tô podendo viajar hoje, se as minhas férias vão demorar, e se eu, sei lá, não tenho namorado, namorada, marido, mulher, sei lá, não estou hoje num momento afetivo gostoso, aí então eu não posso ter notícia boa? Lógico que você pode. Você e todo mundo podem induzir um estímulo positivo, né? Só que a gente tá só acostumado a pensar nos negativos. Interessante, né? É isso aí, o meu também é assim, faz todo sentido, que bom, muito sentido, sim, tá claro, muito sim, que bom, gente. Guardem isso tudo e depois revisem essa live, tá? Então eu tô construindo aqui um raciocínio que eu tô dando de presente. Hoje é o meu presente da live para vocês. Vamos mais um passo, tá? Se eu já sei, então, que o cérebro é enganável tanto pro lado ruim como pro lado bom, tanto pro lado visual como pro lado auditivo, pro lado emocional, como é que eu vou fazer? Quem já ouviu falar de uma frase, né, que o original é em inglês, que é fake it till you make it. Finja até você conseguir. Ou seja, dê um estímulo positivo que você repete, mesmo quando você não tem notícia boa, hein? Você repete até que o cérebro assimila aquilo. É lindo, maravilhoso. Segura que a gente já vai para a prática. Vamos, estamos subindo um degrauzinho. Quem lembra que eu já falei aqui umas 20 vezes da nossa pesquisa de cura de zumbido, tá? Da conversa, da entrevista que eu, a Jaci, a Caroline Valim, né, que foi a tese de mestrado da Caroline Valim em 2018 e que depois a gente publicou, e eu e a Jaci continuamos entrevistando pacientes que se curaram de zumbido, seja pelo que for. Então, a última análise estatística que a gente fez tinha 125 pacientes que se curaram com trocentos métodos diferentes, e desses, 10
10, quando a gente entrevistou e perguntou o que você acha que curou o seu zumbido, tá? Então a gente não tá aqui discutindo se tem cura ou se não tem cura. A gente tá aqui já mostrando para vocês que a gente conversou com pessoas que estão curadas, tá? O que cura é outra live, já tem um monte aí. Vamos no foco. 10 pessoas atribuíram as suas respectivas curas a algo que elas fizeram sozinhas. Mesmo que elas tenham procurado profissionais de saúde, elas acharam que o remédio, a placa, a fisioterapia, a terapia sonora não ajudou. E o que ajudou para elas foi o que eu quero que vocês entendam: visualização criativa, tá? Então, as que eu entrevistei me contaram, por exemplo, que elas conversavam com o zumbido e elas mentalizavam frases do tipo, são os exemplos que já foram, tá? E eu quero que vocês pensem no que vocês podem fazer por vocês, ouvindo o que eu vou falar das pessoas que se curaram. Teve uma paciente que falou assim: doutora, eu conversava com o meu zumbido e eu falava pra ele, isso não me pertence. Isso não me pertence, isso não é meu. Inclusive, ela falava assim, não é meu zumbido, é esse zumbido, porque isso não me pertence. E ela atribuiu a cura a essa convicção reforçada que ela fez. Outro paciente, agora um homem, me falou assim, doutora, eu sempre que via esse zumbido e eu entrava no desespero, eu me incomodava com ele, eu falava, eu sou maior, eu sou maior, eu sou maior. Ou seja, visualização criativa. Quer dizer, cada um criando um estímulo positivo repetitivo que fingiu até acreditar. E eu não tô aqui dizendo que esse é o melhor tratamento para zumbido, porque quem me conhece sabe que eu defendo investigação minuciosa e tratamento de acordo com a causa. Mas eu tô sim mostrando, principalmente para os desesperados, principalmente para quem só conecta com coisa ruim nessa vida, que dá para fazer alguma coisa diferente desde que a própria pessoa esteja disposta a fazer. E aí, não dá para dizer que não tem nada para fazer. O que dá para dizer, talvez, é que a pessoa tá com preguiça de fazer, que ela não tá no seu melhor momento de fazer, ou que ela não acredita que pode fazer ou que pode funcionar. E aí é problema de cada um, tá? Mas vamos para frente aqui. Eu quero também, para finalizar a minha parte, depois eu vou bater papo. Aliás, vou bater papo primeiro e depois eu finalizo a minha parte. Vamos ver o que vocês estão falando aqui. Falo muito isso todo dia. Hoje a senhora tá lendo meus pensamentos. Ana Bandeira, que bom. Fico contente com essa conexão. Ô Ana, escreve pra gente aí, então, pra você ser um bom exemplo, o que exatamente você fala todo dia aí pro seu zumbido, tá? Põe aí pra gente a frase certinha. Ele só tá emprestado por pouco tempo. Boa, Fernando, isso aí. Reclamar é pior. Gente, pra tudo, né? Se for reclamar, 2, 3 minutos e, pelo amor de Deus, vamos pra atitude, né? Porque enquanto a gente reclama, a gente não tá fazendo nada, né? Enfim, reclamar e atitude. Quem mais aqui? Perfeito, que interessante essa perspectiva, serve pra tudo. Silene, pegou, tá? Esse é o jeito cérebro de ser. Se eu tô recrutando coisa de pesquisa, coisa de realidade virtual, coisa visual, auditiva, serve pra tudo.
Muito bom. Quem mais? Ser otimista, lógico. Ser otimista é um estado de espírito, eu diria, tá? Mas isso não basta quando a gente pensa aqui nesse treino cerebral. A ideia de treino, como qualquer treino de musculação, é ter repetição de um determinado estímulo, tá? Então vamos só diferenciar, porque algumas pessoas têm muita dificuldade de ser otimistas. E a ideia é que qualquer pessoa pode fazer um treino com determinadas frases que sejam positivas, empoderadoras e que sejam repetidas todos os dias, né? Ou com alguma frequência, tá? Informação muito valiosa, concordo, por isso que eu botei de presente para vocês, tá bom? Quem mais? Suas orientações valem ouro, gratidão, gratidão. Costumo cantar alguma música no meu pensamento, isso ajuda também. Ed Tomé, isso também é uma boa coisa, porém, veja, na minha cabeça você tá substituindo um estímulo, né, o zumbido, por uma atividade para desconectar dele. Tá? Se isso te ajuda, perfeito. Isso tá mais na linha para mim de uma substituição. Mas eu queria que vocês pensassem focadinho no que eu tô falando, né? O que eu posso fazer repetidamente, em termos de fala ou de pensamento, que eu posso amenizar, diminuir essa percepção do zumbido. Quem mais? Tenho mais o que fazer. Tenho mais o que fazer é literalmente você deixar ele de escanteio. Ajuda, com certeza. Tudo que ajuda, eu bato palma, porque todo mundo é inteligente nessa vida e sabe criar as suas estratégias, né? Isso é uma questão de sobrevivência. Mas acho que dá pra gente fazer melhor, Rosane. Vamos tentar mais uma coisinha aí. Sempre falo pro meu zumbido que ele não vai atrapalhar meu dia. Graziela, o sentido tá perfeito, porém vamos trocar duas coisinhas aí, ó. Tem um não, que é uma palavra negativa, e tem um atrapalhar, que é uma palavra ruim, tá? Então veja como soa para você trocar o zumbido não vai atrapalhar meu dia por o meu dia vai ser ótimo, tá? E a gente deixa sem negativas e sem coisas né, que pesam para baixo, tá bom? Vamos lá. Eu sempre agradeço quando eu acordo e quando eu deito. Excelente. Gratidão é o melhor sentimento, é o sentimento que mais mexe aí com a nossa química cerebral. Quem mais? Peraí, deixa eu ver. Não sei se eu entendi. Doutora Tani, usei a conversa, sendo que fui fazer uma cirurgia e avisei pro meu zumbido. Acho que não fez sentido pra mim, Adriana, me desculpe. Amanhã ele vai embora. Donizete Leia. Excelente. Amanhã ele vai embora. E se amanhã ele não for ainda, essa frase tá ótima. Não se decepcione ou deixe de acreditar. A ideia é, amanhã ele vai embora. É uma ideia extremamente positiva, tá? Ou aos poucos ele vai embora. Excelente, excelente, adorei. Eu dou palavras de ordem como, fica quietinho, agora não. Sara, fica quietinho, agora não, tá? É uma possibilidade, tá? Só que, e é uma palavra de ordem, tá? Beleza, eu gostei dessa. É só questão de ver se a gente pode fazer algo, porque você sabe que quando a gente manda, quem é mandado não gosta, né? Vamos pensar como se o zumbido fosse uma pessoa. Vamos só pensar assim na reação. Quem é mandado não gosta, tá? Então eu vejo um lado muito bom no sentido de você se sentir empoderada. Então você tá mandando, você tá no controle, você tá por cima. E isso é muito bom, tá? Mas eu acho, como na vida real, que se a gente puder falar algo na base da cooperação e não da ordem,
talvez seja melhor. Sara, fica com isso, vê se entra aqui, se não, tá ótimo assim, tá bom? Muito bom, doutora, gratidão. Calma enquanto eu estiver me recuperando. O resto da mensagem da Adriana. Então foi fazer uma cirurgia, então para ele ficar calmo enquanto eu estiver me recuperando. Que ele fique calmo sempre, não só enquanto você tá se recuperando, tá? Então vamos otimizar essas frases de vocês, porque como a gente já viu 10 casos de cura que a gente teve que botar um nome para isso, né? Que não tinha um nome pra gente catalogar. Eu falo, tudo começa pequeno. Tudo começa pequeno. E o universo tem um negócio comigo, gente, que eu vou contar pra vocês aqui, né? É impressionante como de detalhes a gente constrói coisas grandes. E eu vou dar exemplos pra vocês. As primeiras vezes que eu vi gente, lá no meu tempo de Hospital das Clínicas ainda, falando assim, eu ouço vozes, eu ouço músicas, né? Eu nunca levei essas pessoas pro lado da loucura, porque eu via nos olhos delas que era verdade. Eu só não sabia, porque era raro. Hoje, passados muitos anos, a gente sabe que ouvir vozes e ouvir músicas em pessoas com zumbido tem muito a ver com terceira idade, mulher, com perda auditiva não tratada e em depressão. Então, virou uma entidade, alucinose musical ou verbal, né? Quando a gente começou a ver os primeiros pacientes que falavam assim, se eu apertar dente, meu zumbido cresce. Eu falei, gente, era raro. Até a gente começar a perguntar para todo mundo. Quando você aperta os dentes, seu zumbido muda? E daí passa a ser um negócio comum, tá? Então é por isso que eu dou valor para as coisas raras que vêm parar na minha mão, com essa cabeça de detetive que quer entender justamente o que não entendeu ainda, tá? Então, se existe um jeito que os pacientes já me mostraram que dá para falar, enganar ou treinar o cérebro com estímulo positivo, repetitivo, quem sou eu para duvidar deles? Quem sou eu para duvidar deles? Então, se essa é a vivência que eles tiveram e essa é a história que eles me contaram e eu acreditei. Ou seja, é só pra gente ver que o mundo do zumbido é um baita mistério. É muita coisa, é um universo inteiro à parte. E eu sou maluquinha por mistérios. Adoro, um por um, tentar decifrar. Então fiquem com isso, porque de fato as pessoas que já foram em médicos convencionais, fisioterapeutas, dentistas, psicólogos, fonoaudiólogos, já colocaram aparelho, nada melhora o zumbido e eles ficam extremamente chateados. Que tal puxar para si? Que tal pegar um protagonismo aí e ver o que você pode fazer por si mesmo, em paralelo com tratamento, em paralelo. Vou falar isso várias vezes, porque quem me conhece já sabe, eu sempre defendo tratamento personalizado. Mas hoje tem muita gente nova, então é só para vocês entenderem que esse é um recorte de tudo que tem por trás de formas diferentes de tratar o zumbido. E hoje foi um presente para vocês digerirem, para vocês deixarem entrar, para vocês refletirem que protagonismo na nossa vida, a gente fazer alguma coisa pela gente, é algo fundamental. A gente sempre tem poder, a gente sempre pode melhorar alguma coisa na nossa realidade. Mesmo que a gente afunde, a gente sempre pode submergir e respirar melhor na superfície. Vamos lá mais um pouquinho aqui com vocês. Muito bem, doutora, gratidão, obrigada. Quem mais?
Eu digo assim, eu mando um tu viu o zumbido? KKK, Fernando. Fiz tanto esse pedido que funcionou. A Adriana dando o restante do feedback. Fiz tanto esse pedido para ele ficar calmo durante o período de recuperação da cirurgia que funcionou. Adriana, que linda! Obrigada por validar na prática o que a gente está falando aqui, tá? Procuro desviar a atenção. Lembra, desviar a atenção é algo que todo mundo pode fazer. É um pouquinho diferente do que a gente está fazendo. Porque desviar a atenção não é dar um estímulo positivo repetitivo. Ó, quando ele tá insuportável, eu converso com ele. Hoje ele tá que tá. Pergunto a ele o que é que você quer. Aí eu procuro alguma maneira de me concentrar, tá? Então, essa é uma boa pergunta, tá? O que o zumbido quer comigo? É algo até para você refletir antes de dormir e ver se de repente no dia seguinte você acorda com algum insight, né? Com algum insight. O que esse zumbido quer comigo? Aliás, acabei de lembrar de um negócio. Vou fazer uma pergunta. Eu acho que vocês vão topar. Eu tinha tido um filminho aqui antes da live e agora acho que vale a pena. Esse negócio de dormir com uma pergunta, um problema qualquer que você queira ir para o melhor caminho da decisão, é uma prática que eu faço, né? Põe ali dá um comando ali e você vai dormir, tá? E eu particularmente peço na minha oração para que eu possa ter clareza para definir qual que é a solução de qualquer coisa que eu vou, né, que é grande, que são coisas que exigem uma decisão mais importante, tá? Eu faço isso, tá? E frequentemente me acontece no dia seguinte, quando eu menos estou pensando no assunto, vem um insight. E aí, a minha pergunta para vocês é: nossa, como já tem coisa aqui, socorro, que vocês estão muito rápidos hoje. A minha pergunta para vocês hoje, pra gente fechar a live, é: quem gostaria que na semana que vem, se der, se não na outra, eu chamasse meu pai pra gente falar de intuição? Quem gostaria? Essa parte técnica da intuição que é show de bola. E a gente, em alguns casos, pode conectar isso com o zumbido. Porque tem muito paciente. Vocês sabem que assim, meu consultório, como eu tenho esse jeito assim, no meu consultório, muita gente me conta coisa que não contaria para outros profissionais, né? E é muito lindo quando algumas pessoas falam assim: eu acho que esse zumbido tá aí pra me ensinar um negócio, me puxar de novo pra vida. É muito lindo quando as pessoas têm esses insights. Elas não só reclamam, puta que pariu, que saco esse zumbido. Porque sim, isso tem de monte, mas é dar um passo a mais. É muito lindo. E isso, de alguma maneira, tem a ver com intuição. Pelo jeito aí, ó, que lista enorme e rápida. Vou fazer o convite hoje. Só não vai rolar se ele não puder, né? Mas se não, já tá. Adoro ouvir sobre intuição. Gente, é muito lindo quando a gente entende a intuição aqui também pelas vias cerebrais. É muito lindo. Então tá combinado, tá bom? E ó, muito obrigada, já deu a nossa hora aqui de live. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada por todo o carinho que vocês demonstraram pra mim, tá? Que eu não comentei aqui pra não interferir na live, mas eu recebi e foi muito bom. Tanto é que eu tô, ligada na tomada. Tô com a pilha nova de tanta mensagem gostosa que eu recebi, tá bom? E domingo que vem a gente se encontra de novo. E até lá, uma ótima semana para todo mundo. Lembrem de estímulos positivos repetitivos. Este foi
um dos principais presentes dessa live, tá bom? Beijo no coração, abraço em todo mundo, até semana que vem. Tchau, tchau!